Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Oh, muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer com você comunhão neste momento. A gente precisa ficar muito atento às nossas desistências. Sim, porque de repente você começa a desistir, você tem um objetivo, estabeleceu uma meta, começa firme e de repente aos poucos você vai percebendo que já não tem mais aquele movimento do início, não tem mais aquela vontade inicial. É como se fosse esfriando uma temperatura que antes era alta, até chegar ao frio, da imobilidade, da inércia,
Todos nós enfrentamos o mesmo conflito. É claro que uma pessoa que tem a vontade mais fraca, não fortaleceu tanto a sua vontade, claro que vai ter mais facilidade em desistir. Mas todos nós, tudo em nós precisa ser educado. Tudo. Nenhuma conquista da noite para o dia. Eu preciso educar-me para as virtudes. E a vontade é uma delas. A vontade, se ela não é alimentada diariamente, nós vamos alimentando pequenas desistências. Observe você. Quantas vezes você já fez o compromisso de aprender inglês? Começou entusiasmadíssima. Comprou todos os livros. Começou a fazer aulas com muita dedicação. Aí um dia, por um motivo, você deixa de ir à aula. Volta no outro dia. Daqui a alguns dias você volta a ter necessidade de não ir. Enfim, você vai colocando situações acima daquilo que antes era uma prioridade. Academia, então, ixi, o que tem de gente pagando mensalidade sem ir, e pagar mensalidade só emagrece seu bolso, viu? Não emagrece o corpo. Não adianta você pagar, tem um plano lá na academia, mas não aparece dia nenhum, não adianta. Pode observar, às vezes a gente vai ao nutricionista, faz a dieta, chega em casa bonitinho, né, com tudo organizado. Aí se matricula numa academia, começa a fazer uma atividade física. Na primeira semana, né, tá as mil maravilhas. Aí daqui de repente começa a inventar uma desculpa, outra ali, aqui, ali. E porque a vontade não está devidamente fortalecida, nós vamos desistindo sem perceber. E depois de ter faltado muitas vezes, você relativiza. E a relativização é o último estágio da desistência. Quando você relativiza um valor, você começou a intensificar o processo da desistência. Minha gente, nós somos todos iguais. Se nós sentássemos aqui agora e cada um falássemos do que a gente se propõe e não faz, então não se sinta o pior ser humano do mundo. Nós somos também parecidos com você. Pode ser que você esteja desistindo em outras áreas diferentes das minhas. O fato é que todo santo dia você corre o risco de desistir de projetos importantes, inclusive a vida. Se a gente não fica atento, a gente começa a desistir da vida. A gente vai se entregando a processos de autodestruição. Já cansamos de falar aqui. Esses processos de autodestruição estão muito associados às nossas mágoas, aos nossos ressentimentos, àquilo que nós alimentamos sob formato de fracasso. Vamos perdendo a vontade vai ficando cada vez mais fragilizada, sem protagonismo, e de repente estamos ali, aparentemente vivos, mas sem nenhuma vida dentro de nós. O que nos mantém vivos são os projetos. Ainda hoje eu conversava com um amigo meu, o Billy, lá de Petrópolis, a Silvia, a esposa dele, e eu perguntei para eles, mas vocês já não aposentaram, gente? Eles trabalhando 10 horas por dia. Eu tinha escutado há um tempo que vocês já queriam dar uma parada. E a Silvia muito sabiamente respondeu, mas se a gente parar, a gente morre. Eu não sou assim. Eu posso parar que eu não morro. Tenho uma facilidade imensa de lidar com o ócio. Tenho uma facilidade imensa de não ter o que fazer. Que quando eu não tenho o que fazer, eu me ocupo com aquilo que eu quero fazer. Quantas vezes eu gastei longos anos da minha vida com muitas obrigações. Não estou dizendo que a gente não tem de ter obrigações. Temos de ter sim. Não há possibilidade de vivermos e edificarmos projetos se a gente não vive as obrigações que são desagradáveis. Agora, o desagradável precisa estar unido àquilo que eu quero para a minha vida. Viver o desagradável sem que aquilo me edifique, aí é morte.
Então todos nós, nas escolhas que nós vamos fazer, nós teremos de lidar com situações difíceis, difíceis mesmo. Acordar cedo todo santo dia. Então quando eu declaro, hoje é o dia do ócio, o meu ócio é criativo. É o dia que eu vou ler, é o dia que eu vou ver um filme que eu quero. Sempre ocupando de uma forma criativa para que eu me mantenha vivo, para que depois eu dê conta das minhas obrigações. Sim, quando nós não temos um projeto, e a Silvia e o Billy estão cobertos de razão, se descobriram que se pararem eles morrem, tem que continuar. Claro, identificando a justa medida, tem que ter um espaço para o lazer. Trabalhou tanto ao longo da vida, é hora de desfrutar um pouco do resultado do que se trabalhou. O fato, minha gente, que sem projetos nós não nos mantemos vivos. Eu não estou falando da vida que o outro pode observar, de ter olhos abertos, nariz respirando, boca falando. Não, eu estou falando da vida interior, que é essa que brilha nos nossos olhos quando está sendo bem vivida. O brilho nos olhos, essa satisfação que nós demonstramos com o nosso rosto. Tudo isso é resultado de uma vida interior sendo cultivada. Se nós não temos o cultivo da vida interior, não expressaremos vida quando falarmos, quando olharmos, quando pensarmos. Sim, esse é o desafio diário, de você observar onde é que você está desistindo, do que você está desistindo. Olha, desistir de situações que nos matam, que nos adoecem, é ótimo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão revendo os seus trabalhos, revendo as opções que fizeram, profissionais, optando por trabalhar menos, ganhar menos, não tem problema, mas viverem melhor. Então, desistir daquilo que de fato merece a nossa desistência é ótimo. Eu estou falando de desistências de situações vitais, importantes para a nossa realização. Como desistir do conhecimento, por exemplo. Se eu entrego os pontos, minha gente, se eu não pego um livro para me atualizar, daqui a pouco tem um outro profissional que é muito mais capacitado do que eu, embora tenha feito a mesma faculdade. Médicos que não se atualizam, advogados que não se atualizam, psicólogos que não se atualizam, padres que não se atualizam, cozinheiros. Se eu quero ser um bom cozinheiro, eu estou sempre me atualizando. O fato é que todos nós temos situações a serem aperfeiçoadas. Embora nós estejamos fazendo um discurso para todos, no momento em que eu falo, eu lhe convido a pensar nas suas situações particulares, nos empenhos que você precisa viver diariamente para desenvolver esta ou aquela área da sua vida, para que o todo que você é tenha brilho nos olhos, tenha empolgação na fala, tenha alegria na postura. Nós, quando chegamos em algum lugar, nós damos notícias de nós sem dizermos uma palavra sequer. É o corpo que chega com suas linguagens, com suas falas, com sua forma específica de se comunicar. Então quando chego num determinado lugar, eu ofereço àquelas pessoas o que eu sou, o que eu estou vivendo, os meus empenhos, mas ofereço também as minhas desistências. Você sabe muito bem, não preciso nem ficar falando muito. Quando nós convivemos com uma pessoa que já desistiu, como ela também nos contagia para a gente desistir também. Como a influência de uma pessoa que já está vivendo o seu processo de desistência, porque não se revitaliza, não se atualiza, não busca, deixou de buscar. Essa pessoa vira um fardo para si, consequentemente vira um fardo para as pessoas com quem ela convive. Não desista do amor, não desista do amar, de amar. Você pode modificar o verbo amar.
e pensar na estrutura da sua vida, onde é que você está desistindo e não é justo desistir. O que de você, no seu cultivo pessoal, você está desistindo de encontrar em você, na sua personalidade, no seu jeito de ser, nas suas habilidades, na sua vida intelectual. Por mais simples que seja, todos nós precisamos ter vida intelectual, exercício do cérebro no ato de conhecer, de investigar, de querer avançar. Olha, se você se interpretar como um lugar a ser conhecido, você tem matéria-prima para a vida inteira. A experiência do autoconhecimento nunca termina, porque você tem tantos territórios em você que ainda são desconhecidos. E nada em nós que é desconhecido não é atuante. Isso deveria nos preocupar. Nada do que em nós é desconhecido não é atuante. Eu sou movido por situações, por necessidades que eu não conheço. E quanto mais eu conheço essas motivações, essas necessidades, maior é minha capacidade de interferir nelas. Jesus falava isso de forma magnânime. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus fala? Todas. A verdade é todo o processo de revelação, tudo aquilo que nos faz ter contato com o essencial. Então, as verdades que nós precisamos descobrir são aquelas que nos envolvem, a verdade do outro, é aquilo que no outro ainda é misterioso para mim, que às vezes é misterioso para ele também. A minha verdade pessoal, a verdade sobre um determinado acontecimento, a verdade sobre a história. Nós precisamos estudar a história. Nós precisamos conhecer as nossas origens. A mente, minha gente, esse misterioso sistema que nos dá a compreensão de tudo, ele tem o poder de nos adoecer, porque é a partir do pensamento negativo, pessimista, que nós derramamos doenças nas nossas carnes, nos nossos órgãos. É através do nosso estresse, do nosso estilo de vida, que nós derramamos enfermidades sobre nós. Da mesma forma como o corpo tem poder de se adoecer, de provocar em si sofrimentos, nós também, quando estivermos evoluídos o suficiente, seremos capazes de curarmos a nós mesmos. Como? Com a própria força de Deus em nós. A evolução não é outra coisa senão você potencializar cada vez mais o Deus que lhe habita. Então, a ponto de dizer, eu sou Deus, Deus está tão em mim que eu sou Deus. Sim, essa é uma pretensão cristã. Eu não estou falando nenhuma heresia. Quando eu falo que eu sou cristão, eu estou assumindo a divindade de Jesus na minha vida. Sim, sou como Deus em pequenas medidas. O Deus está presente em mim, me dignificando. Eu tenho a dignidade divina em mim. Esse é o fruto que o batismo me trouxe e que depois eu confirmei na crisma e que depois eu renovo diariamente através da Eucaristia. Sou o território do sagrado. E um dos aspectos negativos é justamente atiçar dentro de nós o que nós temos de mais limitador, que é o nosso processo de auto-boicote, de autodestruição, que o meu estilo de vida pode motivar. Sim, eu estou envolvido pelo meu estilo de vida. Eu acho interessante porque o doutor que está cuidando de mim, não deixa eu falar que eu estou curado não, doutor Rubens Brito. Ele fala, não fala que você está curado não. Mas passei a pior fase daquele problema que eu tinha do meu ouvido. Em janeiro, eu estava com uma perda acima de 60% dos graves do meu ouvido esquerdo. Doutora Fabiana Fono, lá em Taubaté, me acompanhou. Doutor Daniel Calduro também, desde o início, tornou-se um grande amigo.
Dr. Rubinski diagnosticou essa doença autoimune provocada, né? Eu tenho uma tendência genética a isso, provocada e aguçada, e desenvolveu aquele ruído horroroso que eu convivi durante 8 anos. 8 anos. Administrando um zumbido horrível. Só que em janeiro piorou. Já tinha iniciado o tratamento da doença autoimune, estava um pouco melhor. De repente, em janeiro, aquilo explodiu de um jeito que eu pensei que eu ia ficar louco. Eu estava num ambiente com barulho, aquilo parecia que eu estava dentro de um, sabe, de um poço reboando. Eu olhava para as pessoas e o mínimo ruído me incomodava, porque aquilo estava horrível, horrível, horrível. Enfim. Voltei ao velho conselho do Dr. Daniel, quando ele começou a tratar o meu ouvido, dizendo assim: padre, o consumo de açúcar está, olha, o zumbido geralmente está muito associado ao consumo de açúcar. Eu escutei isso durante 8 anos e não mudei nada. Sabe quando você, tá bom, é verdade. Fabiana me dizia, tira o açúcar, pode ser que o senhor tenha uma melhora. Minha gente, na hora que a água bate na bunda da gente, que você está vendo que o mar vai te naufragar, que foi justamente o que eu vivi em janeiro, eu já tinha tentado de tudo. Eu já estava terminando o tratamento dos corticoides, que foi um tratamento horrível. Doses altíssimas todo dia. Tive uma ligeira melhora. Melhorei bem. Mas aí a recaída de janeiro foi horrível. Bem, então vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos tirar o bendito do açúcar. O meu médico, Dr. Vitor, que me acompanha no meu geral, né? Dr. Ragazzi lá, o meu endócrino lá de Petrópolis, falava a mesma coisa comigo. A observância do seu dia a dia, a produção dos hormônios, tudo isso precisa ser muito cuidado. E aí, minha gente, iniciei então uma retirada do açúcar da minha vida. Entendi que é o alimento com maior poder de intoxicação, de inflamação. Porque toda pessoa que tem uma doença autoimune, o que acontece? Um processo inflamatório geralmente no intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A doutora Gisela Savioli tantas vezes já falou aqui para nós da importância do intestino. A saúde do corpo depende da saúde do intestino. Mas tudo bem. Pensando que, retirando o alimento que mais me inflamava, dou um passo na direção dessa melhora. Tirei também a carne vermelha. E assim comecei, minha gente. Vou dizer uma coisa. Foi como se tivesse tirado com a mão. Tirou com a mão. Tudo. O ouvido que já estava com quase 60% de perdas auditivas na região graves, recuperei. O zumbido fez as malas, graças a Deus foi embora, e eu espero que ele nunca mais volte. Porque eu não desejo a ninguém. Quem tem ruído no ouvido sabe. Então, quando eu tive uma desistência positiva, tá bom, vou desistir de comer doce, que eu tanto gosto. Ah, tem outras opções, adoça com xilitol, adoça com não sei o quê. Vamos então, vamos experimentar. Tirei o alimento que me intoxicava, que me inflamava. Foi difícil? Foi. Eu precisei desistir daquele estilo de vida para assumir uma nova forma de viver. Com muito mais cuidado com o que eu coloco no meu organismo. Eu sempre fui muito cuidadoso com a minha saúde. Mas me faltava esse passo. Se é o alimento que mais causa câncer, se é o alimento que está intimamente ligado às doenças cardiovasculares, que às vezes a gente tem uma ilusão que é só a gordura, não, o açúcar. O docinho que a gente está acostumado desde criança, era ele que estava me adoecendo. Tirei, minha gente, foi como tirar com a mão. Então toda vez que eu vejo um doce de leite, que eu tenho aquela vontade de comer, eu lembro. É inteligente pedir? É inteligente pedir a mim mesmo que me ofereça isso? Não. Vou partir para outras opções. Vou buscar os doces que não têm açúcar.
Vou buscar alimentos que possam, de alguma forma, ter um prazer em comer e não me fazer tão mal. Só que quando eu desisto da vida que me adoece, e é uma desistência positiva, eu preciso assumir uma outra que é saudável e que também vai me exigir que não desista da disciplina, daquele compromisso de levar adiante o que em mim precisa ser modificado. Portanto, minha gente, as nossas desistências começam na mesa, nas dietas que a gente precisa fazer e nunca faz, nas alterações. Por exemplo, eu sei que o álcool me faz mal. Para que eu vou beber até socialmente? Não quero. Já sou tonto por natureza. Não preciso beber para ficar tonto. Já nasci tonto. Então, meu pai tinha essa expressão. Ele falou, eu não gosto de beber, eu gosto da tontura. Achava bonitinho ele falar, tadinho. Ele falava, se eu tivesse um jeito de ficar tonto sem beber, eu só queria tontura. Então, essa tontura eu já nasci com ela, graças a Deus. Eu estou sempre me divertindo. Estou sempre vendo uma coisa engraçada. Estou sempre rindo de mim mesmo. Então, estou de bem com a vida. Para que eu vou julgar no meu organismo? O meu exame genético, Christian, identificou que o álcool, para ser metabolizado no organismo de uma pessoa normal, às vezes de 6 a 8 horas. Você bebeu alguma coisa de álcool, aquele álcool vai circular, vai intoxicar o seu fígado, o seu pâncreas, tudo aquilo. O intestino, todo esse peteco que nós somos. No meu caso, meu caro, ele vai me intoxicar durante 48 horas. Que é genético. Geneticamente eu tenho esse limite. Tem outras coisas boas? Tenho, mas eu tenho esse limite. Para que eu vou julgar uma coisa que eu nem gosto? Só para ficar ali de alegre, com um copinho na mão, sabendo que aquela porcaria vai me intoxicar durante 48 horas. Então, às vezes, a experiência do autoconhecimento, inclusive do corpo, da nossa genética, daquilo que nós somos, vai nos ajudar a tomar decisões favoráveis. Vai nos ajudar a ter as desistências certas e a nunca assumir as desistências que nos farão alcançar uma melhora. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua divulgação. Eu quero dar uma continuidade naquilo que eu estava dizendo para vocês, de como é importante nós termos a experiência do autoconhecimento. Naquilo que diz respeito à nossa vida emocional, é importante eu ter cada vez mais um contato com os meus conflitos, com a minha história, para eu ter condições de entender melhor o momento presente, mas eu também preciso fazer a experiência do autoconhecimento físico. O autoconhecimento físico, ele é primordial para eu saber lidar com o meu corpo. O que me faz bem, o que me faz mal. É como a gente ser alérgico, né? Ou melhor, é como a gente ser alérgico, não. É um exemplo bastante interessante. Quando eu sou alérgico, significa que eu gosto daquele alimento, mas o alimento não gosta de mim. Essa é a inadequação da alergia, né? Eu gosto do alimento. A Cidinha, por exemplo, adora um leite. Não gosta? Mas toma, o que acontece? Vira rainha, fica sentada no trono 3, 4 dias. Um pouquinho de leite que a Cidinha toma. Cidinha é minha querida amiga, minha cuidadora. Eu sou idoso, ela já é minha cuidadora. Focaliza ali a Cidinha. Pessoa que cuida de mim como se fosse um filho. Ela tem por mim um carinho de mãe. Tá ali, ó. Essa é minha querida amiga Cidinha. Cidinha tem uma intolerância ao leite. Ela gosta do leite, mas o leite não gosta dela. O Christian deve ter alergia à classe econômica. Nos voos internacionais. Não é? Você deve ficar todo empolado. Se precisar ir na classe econômica. Todo mundo fica. Como diz o Evas, na cachorrada. O Christian, se você coloca numa classe econômica, numa viagem internacional, ele empola todo que você precisa quase que tirar ele do voo. Põe compartimento de cargas. Então existem alimentos que você sabe que você não pode, por mais que você goste.
E é interessante porque quando você começa a fazer esses exames, e hoje nós temos muitas possibilidades, né? Tá certo que às vezes alguns exames são muito caros, veja se seu plano de saúde cobre ou não, mas alguns, minha gente, eles são um investimento que a gente precisa fazer, porque vai determinar a qualidade da nossa vida. São exames muito bons. Eu tive um contato com um conhecimento sobre mim que o exame me proporcionou, inclusive para identificar a tendência genética que eu tenho a ter depressão. Que é uma coisa interessante, né? Porque quando o médico fez a leitura do meu exame, ele começou a fazer algumas perguntas em relação aos meus familiares e eu pude entender tudo. Por que que existe uma tristeza tão arraigada nos meus familiares, uma tendência ao suicídio, uma tendência à tristeza mais aprofundada? São características genéticas. O que é uma característica genética? É aquilo que nós trazemos em nós, querendo ou não. Eu não tenho como escolher. A minha carga genética me foi dada pelos meus ancestrais. A sua carga genética está aí em você e você não tem como mudá-la. Você não tem como dizer, eu não quero isso para mim. Diferente de um comportamento. Só que aquilo que geneticamente você pode ter não significa que você terá. Para eu desenvolver uma doença que eu posso ter, eu preciso criar os gatilhos para isso. Então, quando eu tenho um conhecimento de uma doença que eu posso ter, eu vou ficar mais atento àquilo que pode desencadear. Então, digamos que eu tenho uma fragilidade no meu fígado. É uma característica genética. Meu fígado não funciona muito bem, vai ter uma tendência a desenvolver isso com o tempo. Tá bom? Então eu vou adotar desde já um estilo de vida para favorecer o meu fígado. Se eu tenho uma tendência a ter Alzheimer ou doenças, né, de demência, isso, aquilo, eu vou exercitar, fazer de tudo para que eu não desperte o gatilho daquela doença. É igual a depressão, minha gente. A depressão, se você vai observar o processo de cada um, e claro, isso é muito particular, você vai ver que aquela pessoa pode ter tido um gatilho que desenvolveu a doença, que desencadeou a doença. Às vezes nós temos um processo que foi iniciado pela perda de um familiar. A perda foi tão dolorosa, foi tão difícil, que após ter vivido aquele luto, eu desenvolvi a depressão. Perda de emprego. A vida vai oferecendo o tempo todo os gatilhos. Então há muitas coisas que eu não tenho como evitar, não está no meu controle. Então eu não tenho como evitar que uma pessoa morra, eu não tenho como evitar viver uma decepção, eu não tenho como evitar uma traição, não tenho como evitar a partida de uma pessoa que eu amo. Agora, eu tenho na administração da minha vida a oportunidade de escolher muitas outras coisas. Então nem tudo eu posso escolher, mas há algumas coisas que estão sim sob o meu controle. E é aquilo que eu vou estabelecer como uma rotina. Então se eu tenho tendência a ter uma doença das vias coronárias, por exemplo, uma tendência a ter problema de coração, a ter diabetes, eu vou fazer de tudo, cercar-me de cuidados para que essas doenças não sejam desencadeadas. Eu tenho aprendido muito, muito na lida comigo e tenho motivado muito outras pessoas a viverem essa beleza. A beleza do autoconhecimento. Em todas as dimensões. Seja nessa lida que você tem com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua história, ou seja, na lida com o seu corpo. Ô Bia, prepara um microfone para a Ziza, que depois eu quero que a Ziza venha aqui bater um papinho comigo. Vai ser até em pé mesmo, pode ser, Ziza? A experiência do autoconhecimento é necessária demais, demais. Porque é ela que vai justamente dar-nos autoridade na lida com tudo isso. Então você sabe exatamente que as suas desistências podem
comprometer a qualidade da sua vida, como as suas insistências também podem qualificar a sua vida. Como é que você experimenta em você o autoconhecimento físico e psíquico-emocional? Eu acho que é super ligado. Acho que tem tudo a ver um cuidar do corpo e prestar atenção no que eu como. Eu sou muito disciplinada. Enquanto eu te ouvia, eu ficava pensando, puxa, que legal. É uma coisa andar junto com a outra. Graças a Deus eu não abuso do corpo. Já entendi que ele funciona melhor se eu o cuido com carinho, né? Então, várias coisas... Nossa, não sei nem te dizer, mas refrigerante... Você tem alguma coisa que você consegue identificar que foi uma desistência positiva? Refrigerante. Parou. Massa. Uhum. Massa, pão. Ai, não meu como Deus mais. do céu, a minha tentação é a padaria. É, a e eu também não padaria posso. É de Deus. Mas tem a ver também com a força que a gente tem. É uma força psicológica, é uma força espiritual e também passa a ser física. Agora, é incrível quando a gente dá atenção para o corpo, equilibra o corpo, a gente fica muito mais lúcido, Mas né? muito mais. Às vezes eu tô muito mais. confusa, às vezes eu tô com alguma coisa para decidir, eu preciso sair para caminhar, para correr. Às vezes eu vou rezando o texto Vai arejar, correndo. né? Arejar. E às vezes uma resposta, ela chega justamente quando você desiste dela. Quando você fica insistindo demais, que você quer aquela resposta, aquela quer a resposta, parece que o universo bloqueia o seu acesso àquela verdade. Acho que tem uma atividade que a gente se põe a serviço dela, seja no exercício físico, numa academia, uma caminhada, no meu caso também o mosaico, também o fazer força com o mosaico, faz com que me libere, me deixe mais livre para eu ter uma percepção nova das coisas. Mas em mim, eu admito, eu sou bem disciplinada com a alimentação, bem disciplinada, eu não abuso não. Não abuso não, acho que eu tento tratar o corpo com carinho. E é muito difícil ficar doente. E eu queria... Muito difícil. Eu te chamei justamente porque eu sei que você viveu um determinado momento da sua vida que foi uma restrição vocal. Foi. Que foi radical, né? Você Foi. precisou ficar praticamente calada durante Fiquei um tempo. 4 meses. 4 Olha meses isso, sem gente. falar. Porque senão você não falaria no futuro, né? Não, eu tinha um nódulo fibrótico, fenda em ampulheta, era um nódulo muito grande e eu precisava passar por uma cirurgia. Olha que nome chique, ela tinha uma fenda em ampulheta. É uma fenda em figura. E nódulo fibrótico. E para que a intervenção cirúrgica fosse a mínima possível, eu não corresse risco de dano na prega vocal, eu precisava fazer muito exercício da fonoterapia e ficar calada. Então eu fiquei no bilhete 4 meses. Que deve ter sido nada fácil, né? Eu acho que foi quando eu fiz as músicas mais bonitas da minha vida. Assim, eu escrevi muito. Você compôs o mais que os Passos, o CD. Muita coisa do Volta para Casa. Volta para casa. Volta para casa. Foi um esforço imenso, foi muito difícil. Mas é aquela coisa quando você domina algo que está fora de você, que é um alimento, ou a palavra, ou o diálogo, ou estabelecer uma relação, aquilo não te domina mais também, né? Você passa a ser dono de si, a senhor de si em um lugar onde muitas vezes a gente nem se percebe prisioneiro. Então, às vezes a gente não diz não para as coisas porque nem conseguiu perceber que precisa dizer não, né? Que pode, que é capaz de dizer não. Eu tenho aprendido cada vez mais isso. E nesse período de ficar calada, de ficar nesse silêncio absoluto mesmo, foi dos tempos mais difíceis da vida. Mas hoje eu me sinto muito mais disciplinada. É muito difícil eu ficar rouca. Hoje eu entendo, percebo rapidamente o que eu posso comer e o que não, que vai me fazer mal, que vai me provocar refluxo. Mas ao mesmo tempo tem um domínio da vida, né? Uma posse da vida. Quando a gente domina o que a gente vai comer, a gente também domina quem a gente vai ser, né? Quem a gente vai ser, porque como você disse no início, né? É tudo muito complementar. Anda junto. Não há como eu dissociar a minha alimentação da minha saúde emocional. A minha vida espiritual, né? A vida espiritual. Eu falava, essa semana passada eu tive uma alegria de dar uma formação lá no seminário da Diocese. E, aliás, foi uma surpresa tão boa. Encontrei um grupo tão bom, sabe? Seminaristas de bem com a vida, inteligentes, bonitos. Um frescor bom, assim, de igreja. Que legal. Que eu pude identificar no seminário lá de Taubaté. E eu falava justamente isso, que nós padres, talvez por uma imposição cultural, que foi até o fruto do nosso comportamento mesmo, a gente ficou muito proibido do cuidado. O padre que se cuida, às vezes ele tem que vencer tantos obstáculos na própria comunidade, para ele poder ser visto como alguém que tem direito ao cuidado.
sair tão um humano, pouco, né? isso é sair um pouco daquela visão de que o outro tem de estar ali o tempo todo à minha disposição, que ele não tem o direito de ser dele, em alguns momentos, ser só dele. Mas acho que Uma mentalidade difícil para nós padres, que às vezes vai gerando um comportamento doentio que vai se perpetuando. Uhum. E eu achei bonito porque os meninos, eles têm um esclarecimento muito maior do que eu já tinha na minha época, de que é preciso se cuidar. É preciso ter um comprometimento com a saúde física e emocional para que a gente sirva melhor o povo. Tem uma coisa que eu aprendo muito, se eu não me engano é São Tomás de Aquino, que ele dizia, não tenho certeza se é ele, mas eu acho que sim, que ele dizia que Fica quando a sendo, gente... se você falar Fica agora, que é sendo, igual tá o Padre ótimo, Léo gente. falava. Fica sendo agora. Que quando a gente come, a gente não deve comer até a saciedade. Uhum. Que o saber ficar com um pouco de desejo é o domínio do corpo e é o domínio do são. E o são é muito perto do santo. Isso. Do ter saúde espiritual, física, é um caminho de santidade também. O Padre Ayrton Freire, lá de Arco Verde. Fica sendo São Tomás, é ótimo. O Padre Ayrton Freire me falava isso, uma direção espiritual uma vez que eu fiz com ele, ele falou assim, ele ficava olhando assim pra gente, né, e não falava nada, ficava um tempo em silêncio, sorria às vezes, falei, gente, o que esse homem está pensando? Aí uma vez ele solta uma frase dessa, Fabinho, ele me chama assim, Fabinho, nunca coma até a saciedade. Eu falei, por que você está me dizendo isso, padre? Porque senão você perde o prazer de estar à mesa. Olha só, que lindo. Senão você perde o prazer de estar ali. Depois que a gente come, há outras fomes a serem saciadas. Olha. Que é a presença do outro. Se a gente comeu demais, a gente quer ir dormir, né? Verdade. Exatamente. Já Eu não acho tem que disposição. a saciedade parece que é o fim, né? Dá o fim pra gente. Então, Finaliza o encontro. precisa de espaço, né? Obrigado, Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Obrigado por ter mais uma vez nos proporcionado a oportunidade de estar com você na sua casa e de falar ao seu coração. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para ser